Na aula de hoje, eu vou tratar com vocês, seguindo aí a disciplina de evolução, da parte de especiação. Então, nessa parte, mais uma vez, seguindo aí o livro de evolução do Ridley, seria o capítulo 14, e durante essa parte de especiação eu vou tratar com vocês, por exemplo, dos diferentes processos ali de especiação, de formação de novas espécies. Vou falar também muito da questão ali de isolamento produtivo, que é uma das coisas importantes, né, que vão estar ligados à especiação, esse isolamento, que pode ser aí um isolamento pré-zigótico ou pós-zigótico. Essa parte de isolamento pré e pós-zigótico eu tratei, por exemplo, na aula passada, quando eu falei dos conceitos de espécie, esse isolamento pré-zigótico, antes de formar o zigoto, sem a formação do zigoto, um isolamento pós-zigótico, posteriormente, a formação desse zigoto. E com relação a esse isolamento reprodutivo, eu falei muito na aula passada também, quando eu tratei de um dos conceitos de espécie lá, que era o conceito biológico. Vão existir vários conceitos. Na aula passada eu falei 3, mas tem mais. E no conceito biológico, espécie seria isso, estaria relacionado com esses organismos que intercruzam entre si, e somente dentro daquele grupo, não com outros. Então, nessa parte de hoje, eu vou tratar muito desses conceitos. Seria interessante, se vocês não viram a aula passada, deem uma olhada lá, uma lida no material, para relembrar sobre esses conceitos aí de isolamento pré, pós-zigótico, isolamento reprodutivo, barreiras de isolamento e assim por diante. Porque na especiação, então já entrando nessa aula de hoje, uma das coisas que um dos eventos, que se não for crucial, um evento chave ali para a especiação, para a formação de uma nova espécie, é o isolamento reprodutivo. Então, as espécies vão se dividir ali, os membros de espécies diferentes vão ter esse isolamento reprodutivo, eles não vão conseguir cruzar entre si, esse isolamento reprodutivo, que pode ser pré-zigótico ou pós-zigótico, dentro daqueles isolamentos que eu tratei anteriormente. Em geral, os membros de diferentes espécies, eles vão diferir de outras espécies, tanto geneticamente quanto ecologicamente, na forma do comportamento, na morfologia e também quanto a com quem elas cruzarão, Isso, se a gente for relembrar também dos conceitos de espécie, vários desses conceitos aí de que os membros da espécie vão ter essas características diferentes estão ligados àquilo lá. E então o objetivo aí é muito tentar entender, para saber aí como pode uma espécie dividir em dois grupos de organismos reprodutivamente isolados. O objetivo é muito mais tentar entender como que a barreira de intercruzamento ela evoluiu entre duas populações. Como é que surgiu aquele isolamento reprodutivo? O que teve que acontecer nessas espécies para que elas tivessem esse isolamento reprodutivo? Então, isso, muitos dos experimentos até que eu vou citar para vocês tratam dessa questão, tentam mostrar essa evolução desse isolamento reprodutivo, tanto pós quanto pré-zigótico, e como ele aconteceu. Que, teoricamente, uma espécie recém-surgida ela poderia ter uma relação geográfica. Poderia surgir ali de forma alopátrica, parapátrica ou simpátrica. Por que teoricamente? Porque dentro desses três formas diferentes de especiação, uma ela é a mais aceita, que tem mais comprovação ali, que já foi mais testada, que tem mais experimentos, que é a primeira aí, a especiação alopátrica. Essa é a que é mais aceita. As outras duas, parapátrica e simpátrica, elas não têm ainda tantas evidências que conseguem corroborá-las, mas elas também, existem alguns eventos, alguns experimentos que tendem
né, a mostrar que também existem esses dois tipos de especiação, parapátrica e simpátrica. E qual seria a diferença entre elas, entre esses três tipos de especiação? A primeira, a especiação alopátrica que está aí, né, ela vai ser quando uma espécie nova evolui geograficamente isolada da espécie ancestral. Então, imagina lá que vai existir uma população e, por algum motivo, tem uma separação dessa população. E agora a gente tem duas subpopulações em ambientes diferentes, talvez sofrendo pressões diferentes. A gente for observar na imagem aí, na imagem que está do lado, ó, essa parte A aqui representaria essa especiação alopátrica. Ó, tinha lá uma população dessa espécie, ela sofreu essa separação. Ao longo do tempo, essas duas populações passaram, essas duas subpopulações passaram a ter características diferentes e se isolaram ali reprodutivamente, então formando essas duas espécies diferentes. O outro tipo, uma especiação parapátrica, que é quando a nova espécie ela evolui de uma população geograficamente contígua. O que seria isso? Imagina lá que existe uma espécie que tem uma distribuição muito grande ali dentro de um território. Imagina que isso vai acontecer. Vamos supor que existe uma espécie de ave que tem no Brasil e que ela consegue ter subpopulações ali ao longo de todo o país. Pode acontecer que por ela estar por essa grande distribuição, ela sofrer em locais diferentes ali pressões diferentes, né? Mas é uma população contígua, né? Uma população contínua ali. E com o passar do tempo, isso fazer com que duas novas espécies ali, né, surjam mesmo existindo essa continuidade geográfica aí, né, dessa população. Aqui a letra B aqui na imagem está representando isso, uma população única que meio que estava sofrendo, né? Teve essa divisão em subpopulações ali por estar sofrendo duas pressões ambientais diferentes e acabaram originando duas populações. E o último tipo aqui, ó, especiação simpátrica, é quando uma nova espécie ela evolui no mesmo âmbito de sua ancestral. Então, como assim, né? Imagina que existe uma espécie lá que ocupa um certo local e por conta de alguma talvez mudança ambiental pequena ali naquela região ou algo que aconteça, né, uma parte dessa população meio que passa a desenvolver, né, acaba desenvolvendo ali características diferentes, adaptações diferentes, né, uma forma morfológica um pouco diferente, e isso, com o passar do tempo, pode fazer surgir ali uma nova espécie, mas no mesmo âmbito, na mesma região. Né? Então, como eu disse, a alopátrica é aquela que tem mais evidências, até a que eu vou tratar mais ao longo dessa explicação. A simpátrica e a parapátrica, elas já têm alguns problemas, mas existem alguns exemplos aí também que meio que dão uma força ali, né? Tentam sustentar essas duas formas de especiação. Então, começando pela especiação alopátrica, que vai ser essa, né? Quando uma nova espécie evolui, quando uma população de uma espécie ou mais se separa das demais populações dessa espécie. Então, aqui na imagem, ó. Então, tem uma população original que se separou em duas subpopulações e essas duas subpopulações ficaram separadas durante um longo tempo, originando lá posteriormente essas duas espécies diferentes que não intercruzariam mais se essa especiação for correta. Isso é um tipo de especiação que ocorre frequentemente na natureza, né, em virtude de algumas coisas. Né? Por exemplo, o surgimento de uma barreira física, então cadeias de montanha, surgimento de rios ali, né, lagos e assim por diante, que vai dividir uma população, né, nessas duas subpopulações. Outro exemplo ali que pode também fazer essa separação. Imagina que existe uma população
que está distribuída por uma região e por ela estar distribuída, vamos dizer, numa região grande, a população intermediária sofreria ali, por exemplo, algum tipo de doença e seria extinta. Então você vai cortar o fluxo gênico de um lado para o outro, né? Se a população intermediária for extinta, as que estavam de um lado e do outro não vão cruzar mais, não vai ter esse cruzamento, né? Ao longo do tempo, essa falta de cruzamento, esse fluxo gênico entre subpopulações cortado, vai fazer com que essas subpopulações acumulem tantas diferenças que passem a ser duas espécies separadas. Então, a especiação alopátrica vai tratar muito disso, né? Esse fluxo gênico sendo cortado em virtude de uma certa barreira. E com o passar do tempo, essa barreira aí, esse impedimento do fluxo gênico vai fazer com que uma nova propriedade evolutiva que impeça o cruzamento surja. Né? Essa nova propriedade que vai surgir seriam as barreiras de isolamento, né? Que vão existir diferentes tipos de barreiras de isolamento, né? Como eu já falei, barreira pré-zigótica, barreira pós-zigótica. Né? Um exemplo de uma barreira de isolamento: a incompatibilidade dos órgãos genitais ali na morfologia. Então, isso seria um exemplo de barreira de isolamento, no caso pré-zigótico, né? Que vai impedir, então, a formação do zigoto. Um outro tipo de barreira de isolamento, agora pós-zigótico, quando tem o cruzamento, mas o híbrido ele vai ser infértil, né? Ou ele vai morrer ali durante o desenvolvimento. Né? Isso seria uma barreira de isolamento pós-zigótico. Então, quando a gente trata de barreira de isolamento, a gente está falando justamente de uma nova coisa que surgiu, uma propriedade que surgiu mesmo, né? Uma característica nova que surgiu ali em virtude da evolução. Um outro exemplo de barreira de isolamento, né? Para vocês não imaginarem barreira de isolamento especificamente como algo físico, mas uma barreira de isolamento pode ser também, por exemplo, imagina que tem duas subpopulações ali que talvez sejam muito parecidas, mas cada uma dessas subpopulações, durante a reprodução, vamos supor que é de ave, cada uma dessas subpopulações tem um canto um pouquinho diferente da outra. Né? Isso vai ser uma barreira de isolamento também. Né? Uma não vai reconhecer a outra, uma espécie não vai reconhecer a outra e não vai ter esse cruzamento. Então, as barreiras de isolamento vão surgir, né, em virtude desse corte de fluxo gênico e em virtude dessa nova propriedade surgindo ali em cada uma das subpopulações. E o isolamento reprodutivo, né, já que ele é esse evento chave da especiação, né, ele pode evoluir como um subproduto, né, da divergência em populações alopátricas. Então, o que seria isso, né? Já exemplificando isso daí. Então, quer dizer o quê? Que quando duas populações separadas elas estão evoluindo ali de modo independente, genes diferentes vão ser fixados em cada uma dessas subpopulações, por deriva, por seleção natural, e a teoria aí da especiação alopátrica vai sugerir que, em consequência disso, as duas populações vão também, né, ao longo do tempo, passar a ter algum grau de isolamento reprodutivo. E um dos exemplos, né, um dos experimentos que mostra isso, é o experimento do Dodge, aí, de 1989, que fez um experimento com moscas, né, drosófilas. Essa drosófila pseudo-obscura aí, que a imagem está mostrando. Como é que foi o experimento dele? Então ele capturou moscas em uma certa região lá de Utah e levou para o laboratório dele em Yale. Então fez essa captura, né, essa amostra inicial ali de drosófilas, e aí ele dividiu essas moscas em 8 subpopulações. Então pegou 4 subpopulações, observando na imagem aqui, ó, 4 subpopulações de moscas e colocaram ela para se alimentar
com a dieta, né, rica em amido, então no meio com amido ali, e pegou outras 4 subpopulações e colocou para se alimentar num meio rico em maltose. Então aí, ó, ele pegou essas 4 populações de um e 4 populações de outro, essas 2 subpopulações vão estar sofrendo ao longo do tempo, vai estar sofrendo ali uma seleção diferente, né? Uma está se alimentando só com amido, a outra está se alimentando só com maltose, né? Os meios alimentares são diferentes, então a seleção natural vai agir aí ao longo do tempo, né? Ao longo das linhagens, né? E essas populações diferentes aí, nesses meios diferentes, elas foram sendo cultivadas aí separadamente durante várias gerações. E depois de um tempo, o que ele observou? Que em virtude aí dessa separação, cada linhagem, a linhagem que estava no amido e a linhagem que estava na maltose, cada linhagem desenvolveu ali diferenças nas enzimas digestivas. Né? As moscas que estavam ali no meio com amido desenvolveram características, né, voltadas para enzimas digestivas mais ligadas com a digestão do amido. Já os que estavam na maltose desenvolveram então essas enzimas digestivas ligadas aí à digestão da maltose. Então, cada uma dessas populações, elas divergiram por influência da seleção. Então, cada uma estava num ambiente diferente, a seleção natural agiu em cada um desses ambientes e fez essa seleção diferente em cada uma dessas populações, né, em virtude do meio. E aí o que o Dodge examinou posteriormente? Né, ele tentou examinar se havia surgido algum isolamento reprodutivo. Então a primeira coisa que ele fez, ó, ele separou as 2 populações aí e viu que a seleção natural agiu sobre elas e gerou essas diferenças. Então a subpopulação do amido agora, ela é diferente da subpopulação da maltose, das moscas que estavam na maltose. E para fazer esse teste aí, para ver se teve algum isolamento reprodutivo, ele colocou, né, machos de amido, né, os machos aí, e fêmeas que foram criados em amido, né, ele fez essa mistura aí para ver esses cruzamentos, para ver se existia preferência por cruzamentos. Então ele pegou machos e fêmeas das populações criadas em amido e em maltose, depois de marcar todos os indivíduos, e ele investigou os cruzamentos, né, para ver qual estava cruzando com qual. E ele observou que as moscas do amido preferiam os machos que também eram daquele mesmo meio, os machos que foram criados no amido, enquanto as moscas da maltose preferiam os machos criados na maltose. Então, o que aconteceu? Né? Houve ali essa preferência, né? Esses cruzamentos preferenciais. Então, algum isolamento pré-zigótico, então, antes da formação do zigoto, evoluiu junto com essa característica aí que antes era só, a gente for pensar, uma característica relacionada com a ecologia, né? Com a seleção natural. Houve esse isolamento reprodutivo. Esse resultado ele é interessante, por quê? Porque o que o experimento mostrava, né, tentava selecionar anteriormente, não era o isolamento reprodutivo, né, e sim as adaptações ao ambiente. E não só o experimento do Dodge mostra isso, né, outros trabalhos mostraram aí que, na maioria das vezes, né, acontece isso, né, junto com o surgimento de novas adaptações ao ambiente, surge também um isolamento pré-zigótico. Então, o isolamento acaba, né, surgindo aí como uma consequência eventual do procedimento experimental. Em conclusão, aí, um resumo, né? Quanto aos experimentos de especiação alopátrica. Então, tem evidências de que o isolamento pré-zigótico, por exemplo, essa preferência pelo cruzamento aí,
tende a evoluir em populações que são mantidas afastadas e em condições diferentes por várias gerações, né? Que é isso que a gente viu nas moscas aí. Né? Elas foram criadas, elas foram mantidas afastadas por muito tempo, por várias gerações, em condições diferentes. Então, cada uma se alimentava especificamente de uma dieta. Isso levou a diferenças genéticas e fisiológicas que levou a esse isolamento pré-zigótico. Então, aí mostrando como esse isolamento reprodutivo ele pode surgir como um subproduto da divergência em populações. Né? Então, lembra dessa questão, né? De ser um subproduto. O que estava sendo selecionado era outra característica, né? Era uma característica ecológica ali, né? A seleção natural estava selecionando, no caso, os organismos ali que eram mais adaptados a cada uma das dietas, né? E não o isolamento reprodutivo. E o isolamento pré-zigótico, né, evolui porque é geneticamente correlacionado com os caracteres que estão divergindo. Né? Como assim? Então, ó, no experimento de Dodge, a gente viu esse isolamento pré-zigótico, essa preferência pelo cruzamento. Então, não formaria o zigoto. Então, o isolamento ele evoluiu como um subproduto, que é o que eu disse. E provavelmente isso acontece porque tem uma correlação entre os caracteres ligados com adaptação ecológica e os caracteres ligados ao isolamento pré-zigótico. Isso é o porquê, né? Acredita-se que esse isolamento pré-zigótico evolui juntamente com essa mudança ali nas adaptações ecológicas. Né? E essa correlação ela pode existir por dois motivos, né? Que é a pleiotropia ou pelo efeito carona. Então, falando da primeira aí, da pleiotropia, que a gente vê muito falar de pleiotropia quando a gente estuda a parte de genética. Né? E o que seria a pleiotropia? Que é quando um gene ele influi em mais de uma característica fenotípica do organismo. Vamos para exemplificar isso daí. Né? Imagina lá que existe um gene que vai influenciar na forma do bico. Né? E o tamanho do bico ali, ele vai estar relacionado também com o alimento que a ave vai comer e a forma do bico vai estar ligado ao comportamento reprodutivo. Então imagina o seguinte, existe certas adaptações ecológicas que vão acabar influenciando na reprodução nesse caso. Né? Com alguns tamanhos de bico vão poder influenciar, vão poder estar ligados ao comportamento reprodutivo. Um exemplo disso é aqui do lado, ó, mostra algumas imagens dos tentilhões de Darwin, né, aquelas aves. E uma das coisas que acredito que acontece com elas é que o tipo de canto pode estar correlacionado pleiotropicamente com o formato dos bicos. Então, por exemplo, as aves que têm os bicos maiores ali conseguem produzir uma certa frequência de canto, né? Enquanto as aves que têm os bicos menores conseguem produzir outras frequências de canto. Então, aqui, ó, as maiores vão acabar produzindo ali trinados mais lentos, enquanto as menores vão conseguir uma variação diferente. Então, aí, ó, um gene que está ligado a uma característica morfológica vai acabar influenciando também em uma característica reprodutiva. Né? Esse canto aí ele pode ser usado para esse comportamento reprodutivo, para atrair a fêmea, e por conta disso, né, ele vai acabar influenciando. Então, o gene que é favorecido por melhorar a adaptação ecológica, ele também vai causar, né, algum isolamento reprodutivo e, ao longo do tempo, vai levar
né, a formação de duas espécies diferentes, né? Por quê? Vamos supor, vamos olhar os extremos, né? Esse que tem o bico grande e que tem esse canto, a fêmea dele não vai reconhecer esse que tem o bico pequeno e tem esse outro canto. Então, pode ser que isso gere esse isolamento pré-zigótico, né, e as espécies aí não passem a não se cruzar mais e, em virtude desse fluxo gênico cortado durante muito tempo, elas formem duas espécies diferentes. E o outro exemplo aí, ó, dessa correlação seria por meio do efeito carona, que é quando a seleção natural favorece um gene de um loco. Genes em locos ligados também podem aumentar em frequência. Então, imagina lá, tem o DNA, tem um gene específico, vai ter um gene que pode estar ligado a ele ali, e se aumenta um, aumenta o outro. Quando a gente analisa lá o caso do experimento do Dodge, né, das moscas drosófilas, então o que aconteceu? A seleção ela aumentou a frequência de genes que produziam as enzimas apropriadas. Então, era uma população única, dividida em subpopulações. Cada uma das subpopulações passou por uma seleção, um processo de seleção natural diferente em virtude do meio. E pode ser que, junto com os genes ligados a essas enzimas alimentares, tinha um gene ali ligado a uma outra característica, ligado, por exemplo, a uma característica como a dança do acasalamento, ou então uma outra estrutura que poderia estar ligada ao comportamento reprodutivo. Então, isso poderia gerar depois a preferência de acasalamento, que, que foi o resultado que ele obteve. Né? Então, esse efeito carona aí seria um outro, uma outra correlação que pode existir, né? Um dos motivos aí do porquê que o isolamento pré-zigótico ele pode surgir como um subproduto aí desse isolamento ligado, dessa adaptação ecológica. E ainda tratando de isolamento reprodutivo, ele é observado com frequência quando se cruzam membros de populações geograficamente distantes. Então, como eu tratei com vocês lá na parte de conceito de espécie e variação intraespecífica, o que acontece? Determinadas populações ali da mesma espécie podem, né, ser distribuídas numa área muito grande. Né? O exemplo que eu dava lá de variação intraespecífica era que o livro trazia de tamanho corporal, se eu não me engano, de pássaros domésticos. Então, observou lá que, dependendo a região do país, existia, né, tamanhos corporais diferentes para essas aves. Então, as populações da mesma espécie, elas tendem a desenvolver diferenças genéticas em áreas geográficas diferentes, né? Essas variações geográficas que vão existir. E pode, geralmente, né, a gente não sabe se os membros das diferentes populações podem intercruzar. Né? Em muitos casos, elas podem viver em locais muito afastados e não existir uma oportunidade de intercruzamentos. Então, alguns experimentos que são feitos hoje para medir esse isolamento reprodutivo, eles fazem esse cruzamento de populações que são muito afastadas. Por exemplo, dessa flor californiana aí, que em virtude dela crescer em solos muito específicos, né, com características muito específicas, ela tem uma distribuição descontínua. Então existe uma população numa região, uma população em outra, né, e essas populações elas são muito, elas não se intercruzam. Então não existe esse cruzamento entre as subpopulações. E o que eles observaram, né, quando eles foram fazer o cruzamento entre essas subpopulações? Né? Então, o cruzamento entre as populações mostrou que tem fertilidade, mas que ela decresce no cruzamento entre populações mais distantes. Então,
as populações estão mais próximas, produzem ali linhagens, né, mais férteis, enquanto as que estão mais distantes, quando são cruzadas, né, os híbridos tendem a ser menos férteis. Então, isso mostra que o isolamento reprodutivo aí, ele está acontecendo, né, ele está existindo e está surgindo de alguma forma. Então, esse tipo de pesquisa ela tem sido realizada muitas vezes para medir o isolamento pós-zigótico, que é isso, né, do híbrido ser mais ou menos fértil. E o resultado mais frequente é que alguns cruzamentos mostram o isolamento pós-zigótico e outros não, né, e que as populações mais distantes estão fortemente isoladas. Então, alguns trabalhos observa-se claramente esse isolamento pós-zigótico, né, já em outros não. E existem, né, amplas evidências, portanto, aí, de que barreiras de isolamento tendem a evoluir entre populações geograficamente distantes, né, de uma espécie, como é o caso dessa flor, né? Está existindo aí, está surgindo, né, barreiras de isolamento, por isso que existe esse híbrido que não é tão fértil. E um exemplo aí, uma circunstância excepcional que mostra o surgimento desse isolamento reprodutivo está mais uma vez na espécie em anel. Eu já tratei da espécie em anel várias vezes aqui. Então, as espécies em anel, elas são uma circunstância excepcional, porque ela, né, no caso, quando tem essa espécie em anel, o que acontece? Existe uma população original que se fragmentou ali para duas áreas diferentes e que depois houve, né, de novo, esse encontro entre esses extremos que passaram muito tempo separados. Então, essa espécie em anel, né, ela mostra esse contato entre populações distantes, né, e constituem, né, uma evidência de que a divergência genética normal dentro de uma espécie ela pode elevar-se a um nível suficiente para gerar duas espécies. Lembra daquela frase, até que estava na avaliação, né, de que a variação intraespecífica pode se acumular tanto que vai gerar, né, uma diferença aí interespecífica, né? Vão surgir duas espécies em virtude dessas diferenças, dessas variações intrapopulacionais que foram sendo acumuladas, né, ao longo do passar do tempo e em virtude desse corte ali, né, do fluxo gênico, né? Cada subpopulação passou a sobreviver em local diferente, não teve cruzamento e acumulou tantas variações que depois não houve, quer dizer, um isolamento reprodutivo. Então essa especiação como um subproduto da divergência, ela está muito bem documentada, né? Eu mostrei alguns exemplos aqui, exemplos excepcionais, como espécie em anel. Por isso, né, aqui, como eu falei, que ia tratar muito da parte da especiação alopátrica, por isso que essa especiação alopátrica ela é muito contundente, ela é muito bem vista, porque existem diversos exemplos, diversas evidências dessa especiação. E agora, né, passando para, ainda falando de isolamento também, né, que existe uma teoria aí que trata de como surgiu esse isolamento pós-zigótico. Mas inicialmente, né, falando de um problema que existiria. Né? Imagina o seguinte, se o controle genético ele fosse em um loco só, então existiria lá, né, o controle genético hipotético mais simples, ó, então teria um loco gênico e a aptidão dos genótipos variaria. Não, então tinha lá o indivíduo que era azão, que tinha uma viabilidade alta, o indivíduo que era azinho, também tinha uma viabilidade alta, mas um híbrido entre eles não teria uma viabilidade, né? Existiria aí esse híbrido que tem uma baixa aptidão, né?
Então, cada espécie fixou um alelo diferente nesse loco em específico, e os híbridos heterozigotos ali, se tiver um isolamento pós-zigótico, esse heterozigoto ia ter uma baixa aptidão. Né? Isso é esse paradoxo do controle genético. Né? Porque imagina o seguinte, como é que vai surgir um isolamento pós-zigótico? Como é que vai surgir uma espécie nova se um intermediário ali ele é desvantajoso? Lembra que a seleção natural, né, a evolução ali, vai sempre, né, favorecer os que têm uma alta aptidão. Então, quem vai sobreviver, quem vai deixar descendentes, seria os que têm uma alta aptidão, que conseguem reproduzir mais, deixar mais descendentes. Então, como é que a evolução ia superar essa fase desvantajosa? Essa é uma das discussões, né, e um dos problemas aí que a especiação, em alguns casos, trouxe. Né? E essa teoria de Dobansky-Miller, ela meio que vem mostrar uma outra forma de pensar como surge esse isolamento pós-zigótico. É provável que esse isolamento pós-zigótico seja causado geneticamente, mas em locos múltiplos, e não por um loco só. Um exemplo disso. Então imagina lá que existe uma espécie ancestral, uma espécie, e eles têm esse genótipo aqui em dois locos. Então tem o azão e o bezão, que é o genótipo dessa espécie ancestral. E ela se divide em duas subpopulações por algum motivo. Como a gente está falando de especiação alopátrica, vamos supor que surgiu uma barreira aqui, uma barreira física aqui, que separou essas duas populações. Cada população, aqui a população 1 e a população 2, passou a sofrer pressões diferentes no seu ambiente. A população 1 sofreu as pressões ali do ambiente 1 e começou a desenvolver uma mudança no seu genótipo. Surgiu ali um novo alelo, o alelo azinho. Enquanto a população 2, no seu ambiente 2, sofreu outra pressão ambiental e surgiu ali um novo alelo, um alelo Bzinho, que, em virtude, então, dessa separação, cada população começou a fixar nessas subpopulações esses alelos novos que surgiram. Então, a população 1, nesse ambiente 1, fixou o alelo azinho, que era vantajoso para aquele ambiente, que fazia com que o organismo tivesse uma alta aptidão. O que a seleção faz? O que a seleção natural faz? Ela seleciona aqueles genótipos, aquelas características que vão ser vantajosas. E o azinho para o ambiente 1 era muito vantajoso. Enquanto no ambiente 2, a subpopulação aí do ambiente 2, passou pela pressão dela aqui, que selecionou e fixou na população o alelo Bzinho. Então, o genótipo da população 2 passou a ser azão, Bzinho. Então, cada população, A1 e A2, cada população passou a ter genótipos diferentes, com alelos diferentes, alelos que nunca existiram juntos no mesmo indivíduo. E qual que é o problema? Pode ser que, caso essas duas espécies voltem a se encontrar, essas duas subpopulações voltem a se encontrar e formem um híbrido, em virtude desses dois alelos, eles nunca terem existido juntos, pode ser que esses dois alelos eles sejam incompatíveis. Então, o híbrido ele teria esse problema, Esse híbrido ia ser estéril ou ia ser inviável. Então, isso seria o que propõe nessa teoria de Dobansky-Miller, o isolamento pós-zigótico, então esse isolamento ali em que o híbrido é estéril ou inviável, ele poderia evoluir sem dificuldade se fosse controlado pela interação de dois ou mais locos gênicos. Então isso pularia aquela fase lá desvantajosa, não teria um
um indivíduo desvantajoso ali no meio que teria que sobreviver para existir uma espécie nova. Então, essa teoria ela é amplamente sustentada ali por ampla evidência genética, né? Experimentos com drosófila, com moscas lá, mostraram, né, essa baixa habilidade do híbrido ligado a um genótipo em dois locos. Então, há uma teoria que resolveu aquele problema anterior, né, de como surgiria esse isolamento pós-zigótico, de como é que ia surgir, né, essas duas populações diferentes. E a teoria de Dobansky-Miller ela também resolve, né, um dos problemas da especiação, que é aquele, né, de exigir essa transposição de vales. O que seria transposição de vales? Imagina o seguinte: aquele híbrido que eu mostrei, que é um organismo ali que tem uma aptidão menor, ó, ele estaria no fundo desse vale, enquanto as duas espécies que têm a alta aptidão, elas estariam no pico, né, desse vale. E a seleção natural ela se opõe à transposição desse vale. Por quê? Isso ia exigir que um genótipo com uma viabilidade reduzida ele conseguisse se disseminar de algum modo. Então, no modelo de Dobansky-Miller, né, esse vale adaptativo ele é gerado em consequência da evolução separada das duas espécies. Então, existiu um ancestral, mas a espécie 1 e a espécie 2 passaram a desenvolver, cada uma desenvolveu na sua região, características diferentes, e nunca houve esse vale. Né? Esse vale surge só se as duas espécies, né, gerarem um híbrido, aí o híbrido vai ter essa baixa aptidão, né, o híbrido que vai ter, né, essa inviabilidade ou essa infertilidade. Alguns modelos, né, invocam mecanismos peculiares aí que exigem a suspensão da seleção natural, mas o de Dobansky-Miller, né, ele vai ser diferente por isso. Né, essa especiação não precisa de condições especiais e mesmo acontecendo a seleção, a deriva genética, ela vai acontecer, a especiação vai acontecer. Né? E essa teoria de Dobansky-Miller, ela vai se aplicar somente ao isolamento pós-zigótico, no caso. Né? Como eu mostrei para vocês, como eu já tratei, isolamento pós-zigótico seria aquele negócio de formar o híbrido lá, que muitas vezes ele é inviável, ele é infértil. E o isolamento reprodutivo, né, muitas vezes também ele pode ser reforçado por conta da seleção natural. Então, quando eu tratei para vocês aí do isolamento reprodutivo até agora, né, eu falei muito dessa evolução dele como um subproduto em virtude de mudanças genéticas, em virtude de uma adaptação ecológica. Mas, né, uma segunda teoria aí do surgimento, né, do reforço do isolamento reprodutivo, né, é por meio desse processo aí que é chamado de reforço, né, que é quando a seleção natural vai atuar diretamente para aumentar o isolamento entre duas populações. Como é que ele vai funcionar? Então, imagine o seguinte, né, existe lá em uma certa região, então, duas formas genéticas, o azão e o alinha, aqui, ó, e um híbrido entre elas. E existe, no caso, né, uma diferença do valor adaptativo entre esses tipos genéticos. Né? Os tipos ali que são puros, né, o azão e o alinha, eles têm esse valor adaptativo alto. Então, eles conseguem sobreviver mais, conseguem gerar mais descendentes. Enquanto o híbrido, né, o azão alinha, que seria o genótipo dele, ele vai ter um valor adaptativo baixo. Então, essas populações aí, os dois tipos, inicialmente eles estão isolados entre si por um isolamento pós-zigótico. Né? Por exemplo, lembra lá da teoria do Dobansky-Miller. O que está acontecendo aí? O híbrido, ele
é, de certa forma, né, um pouco inviável. Né? Ele produz poucos descendentes. Então, esses dois genótipos puros aqui tendem, né, a sobreviver mais, a reproduzir mais do que o híbrido. Então já existe esse isolamento pós-zigótico. E a seleção natural, ela pode aumentar o grau de isolamento pré-zigótico. Como assim? Ela vai favorecer, a seleção natural vai favorecer os indivíduos que vão produzir prole com alta aptidão. Então vai favorecer indivíduos que cruzem geneticamente com seus iguais. Então os indivíduos que são azão-azão vão gerar uma preferência sexual para cruzar somente com indivíduos azão-azão. E os indivíduos que são a linha vão passar a ter uma preferência sexual, né, de cruzar também só com indivíduos do mesmo genótipo. Então isso, essa seleção natural estaria reforçando esse isolamento pré-zigótico também. Então a teoria do reforço vai pressupor isso, né, que existe algum isolamento pós-zigótico, como por exemplo o híbrido tem um baixo valor adaptativo, e vai propor que o isolamento pré-zigótico ele aumentará. Né? Um exemplo de isolamento pré-zigótico aí no caso, esses cruzamentos preferenciais, né? Ele vai fazer com que os indivíduos cruzem somente com certos organismos. Né? O reforço, essa teoria aí, é, né, um processo que continua ainda como um tópico de pesquisa ativo. Né? Vários testes ainda são inconclusivos ou não conseguem sustentar a teoria completamente, né? Mas é algo viável. Né? O isolamento reprodutivo ele pode ser reforçado aí pela seleção natural. E passando agora para um outro tipo de especiação, né? Anteriormente eu tratei muito da especiação, como eu disse, alopátrica, que é essa principal, essa que tem mais evidências, e falei muito dos isolamentos reprodutivos, né? Que é a chave para o surgimento de novas espécies. E falando aí da especiação parapátrica, né? O que seria ela? A definição, né? Que é quando a nova espécie evolui de populações contíguas. Então, como eu disse, uma espécie está distribuída num espaço geográfico grande ali e pode ser que ela gere ali variações geográficas ao longo dessa distribuição da espécie. Então, a espécie está distribuída nesse espaço e ela vai formar um padrão de variação geográfica que é chamada de clina escalonada. Né? Clina é quando, né, existe uma gradação geográfica na frequência de um gene. Né? Lembra lá, mais uma vez, daquele exemplo da aula passada, do tamanho do corpo das aves, né, de pardais, de pássaros domésticos. Eles observaram uma clina de um local para o outro, existia uma variação geográfica ali no tamanho corporal. Uma clina escalonada, ela seria uma mudança brusca, né, na frequência de um gene. Então, isso, a especiação parapátrica está muito ligado a essa clina escalonada. Né? Então, as populações que estão de um lado vão ser bruscamente diferentes da população que está do outro lado nessa distribuição ambiental, né? Nessa distribuição no espaço. E uma zona híbrida, ela é uma clina escalonada na qual as formas de um lado são diferenciadas o suficiente do outro, né, para ser facilmente reconhecido. Então você consegue diferenciar o lado de cá das do lado de cá facilmente, mas existe ali uma região, né, uma zona híbrida, uma região no meio que essas duas espécies ali acabam tendo esse cruzamento. Então, uma clina escalonada, ela poderia se formar por uma mudança abrupta no ambiente, né, e cada espécie aí se adaptaria à sua região, né, mas seria, de certa forma, uma especiação incompleta, né, porque as espécies conseguem reproduzir ainda se, com o passar do tempo, né, esse híbrido aqui, ele for
digamos assim, um pouco mais, uma aptidão menor, e venha a desaparecer, essas duas espécies vão passar a ser isoladas ali, não vai ter fluxo gênico mais, e vai surgir essas duas espécies separadas. Um exemplo disso é do corvo carniceiro e do corvo de topete. Então, essas duas espécies aí de corvos, né, encontrados na Europa são um exemplo de espécie que tem uma zona híbrida. Então, lá na Europa, numa certa região da Europa, né, existe essa gralha preta nesse corvo carniceiro, esses nomes variam, e do outro lado teria o outro corvo de tupete. E existe uma região híbrida ali em que eles acabam se cruzando. Então eles são diferenciados ali pelos fenótipos, eles têm características morfológicas diferentes, mas eles conseguem cruzar, né, um exemplo dessa especiação incompleta. Né, eles têm fenótipos facilmente reconhecíveis. E as condições para uma zona híbrida ser propícia para a especiação, a zona híbrida aqui é uma clina escalonada, se ela for chamada, se ela for uma zona de tensão, que é quando os híbridos, ó, entre as duas formas, eles são seletivamente desvantajosos. Então, eles têm uma aptidão mais baixa. Se essa população intermediária ela desaparece, né, esse híbrido aqui desaparece, esses dois grupos passam a não ter mais contato e não vão ter mais o fluxo gênico, vai gerar esses indivíduos, essas espécies diferentes. Né? Mas as evidências aí para essa teoria de especiação parapátrica ainda é relativamente fraca. Né? Um dos pontos fracos aí da evidência, por exemplo, as zonas híbridas, elas podem ser de dois tipos. Né? Primárias, se evoluiu enquanto as espécies tinham distribuição geográfica aproximadamente igual à atual, ou secundária, se no passado a espécie esteve subdividida em populações e assim as diferenças evoluíram e depois elas expandiram-se e reencontraram. Para ser uma especiação parapátrica, só pode ser se a zona híbrida ela for primária. Então, porque se ela for secundária, vai estar, no caso, sendo uma especiação alopátrica. Né? Teve uma divisão entre duas subpopulações. Então, para que seja realmente uma especiação parapátrica, a zona híbrida tem que ser primária aí, né? E em algumas vezes aí é difícil haver, né, esse reconhecimento, né? E o outro tipo de especiação, para que é a especiação simpátrica, ela também, né, ela é teoricamente possível. Tem um exemplo aí que eu vou mostrar para vocês, mas ela ainda precisa de mais modelos, mais experimentos para poder confirmar, né, esse tipo de especiação. E a especiação simpátrica é quando uma espécie bifurca-se sem que haja qualquer divisão da distribuição geográfica da espécie ancestral. Então, aqui, olhando a imagem, existe lá uma população de árvores que ocupam aquela região e, em virtude de algum motivo ali, vai surgir dessa espécie ancestral uma nova espécie ali no mesmo local, sem que haja uma divisão por algum motivo. Então, essa especiação simpátrica, ela pressupõe aí que a etapa inicial é um polimorfismo que vai depender do espaço intrapopulacional. Então, o que, que seria isso aqui, né? Essa questão de polimorfismo? Que inicialmente vai se estabelecer ali, naquela população, alguns indivíduos que vão ter características diferentes. Então, eles vão desenvolver uma forma diferente e depois é que vai esse desenvolvimento, né, desse polimorfismo, ele vai acabar favorecendo o isolamento pré-zigótico. Então, antes da formação do zigoto, para evitar formar o zigoto,
entre essas formas polimórficas. Então, alguns indivíduos passam a ter uma forma diferente e isso isola eles, né, reprodutivamente dos outros, dos outros membros ali que têm uma forma diferente. Um exemplo disso, né, que foi visto acontecendo, né, nessa mosca aí, né, a Ragoletes pomonella, que é uma mosca que atualmente ela é uma praga das maçãs. Ela põe os ovos na maçã e a larva cresce ali e destrói a fruta, né? Na América do Norte, o recurso nativo dessa mosca era uma planta chamada de piuriteiro, que é uma planta ali que tem frutos menores do que a maçã, e só em 1864 é que ela foi encontrada, essa mosca foi encontrada pela primeira vez em maçãs. E a partir daí, elas se expandiram. Isso foi um evento que é chamado, né, um processo chamado de troca de hospedeiro. Né? Atualmente, as moscas aí de Ragoletes pomonella, nos diferentes hospedeiros, então as moscas que são encontradas em maçãs e as moscas que são encontradas em piuriteiros, elas são raças geneticamente diferentes. Então, as fêmeas preferem também pôr ovos ali, no mesmo tipo de fruta que ela nasceu, no mesmo tipo de fruta que ela se desenvolveu, e os machos adultos tendem a ficar também pousados na espécie hospedeira na qual eles se desenvolveram. Então, o que acontece? Passou a ocorrer um cruzamento preferencial, né, os machos de maçãs preferiam as fêmeas de maçãs, as fêmeas de maçãs também preferiam os machos de maçãs e assim por diante, né, e isso levou, com o passar do tempo, ao desenvolvimento dessas raças diferentes, ao desenvolvimento desse isolamento pré-zigótico, né, esses indivíduos aí de raças diferentes, que são geneticamente diferentes, estão evitando esse cruzamento com com essas outras raças, né? E análises mostraram aí que houve, né, ao longo das gerações aí, em que as raças foram se desenvolvendo, né, amplas diferenças tanto nas enzimas desses organismos, mas também, por exemplo, no tempo de desenvolvimento. Né, os organismos ali, as moscas que desenvolvem maçãs, elas têm um desenvolvimento mais rápido do que as que se desenvolvem em piuriteiros. Né? Isso também é uma outra coisa que fez aumentar o isolamento reprodutivo. Né? Cada raça está ativa em tempo diferente, né? Em uma época diferente, o que também é um isolamento pré-zigótico que acabou surgindo. Então, isso seria um exemplo aí de especiação simpátrica, né, nesse caso aí de troca de hospedeiro, né, que provavelmente, né, a gente pode falar que essa mudança inicial de hospedeiro, ela auxiliou nessa formação dessa nova raça, né, e aconteceu por meio de simpatria, né, por meio dessa especiação simpátrica. Né? Entretanto, a especiação simpátrica, nesse caso aí, ela não é um exemplo completo de especiação, né, porque essas duas raças ainda podem, né, ter um cruzamento e gerar um híbrido. Então, concluindo, né, quando Darwin discutiu especiação, ele foi muito favorável à teoria do subproduto que eu tratei para vocês. Né, ele não tinha muitas evidências relacionadas com o isolamento reprodutivo. Né. Ao longo do tempo, várias outras ideias foram sendo adicionadas, né, várias outras asserções aí, teorias, experiências foram sendo adicionadas aí para buscar explicar essa formação de novas espécies. Né? Algumas teorias são mais contundentes, por exemplo, como a especiação alopátrica. Né? Essa daí ela é a mais aceita pelos biólogos, pela maioria dos biólogos. Existem várias evidências, existem vários testes que mostram isso, né? Que essa separação ali
em duas subpopulações podem acabar gerando ali a formação de espécies, né? Mas os outros dois tipos de especiação ainda precisam de mais evidências para serem melhor sustentados. Então, essa parte, né, seria isso, né? Tratei dessas especiações, como eu falei, está, né, muito relacionado com a aula anterior, com o que é uma espécie, né, o conceito de espécie, o que é barreira de isolamento, o que é isolamento pré e pós-zigótico. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem lá nas salas de interação e bons estudos.